Ok, muito bom dia. Nós temos aqui, por enquanto, a Priscila e o Vinícius. Sejam bem-vindos, então, para o nosso encontro, o encontro aqui derradeiro de troca de conversas em Economia e Mercado Agrícola, né? Nossa última aula antes da prova do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal Catarinense no campus Santa Rosa do Sul. Eu vou pedir, assim como a Priscila já fez, que o Vinícius e os demais participantes se manifestem no chat, registrando, portanto, a sua presença e participação na aula. Ok? Bom, o primeiro tema que nós teríamos aqui para essa aula derradeira seria a apresentação de um grupo de microseminário que não pôde apresentar semana passada, pediu autorização para estar apresentando hoje. Mas, porém, o grupo ainda não se faz presente. Nós vamos dedicar uns minutinhos de tolerância para isso, e por enquanto eu vou apresentando para vocês algumas situações, tá? Algumas atualizações aí. Vou mostrar para vocês no SIGA, que foram inseridos no tópico do dia 4 de agosto, os resumos que os grupos fizeram. Então, eu numerei pelo tema que vocês tinham lá na planilha de indicadores. Então, e o resto eu deixei mais ou menos como os estudantes nomearam, certo? Eu não alterei a nomenclatura que os estudantes, inclusive quando colocaram o seu nome com letra minúscula, eu deixei, né, para marcar a identificação aqui do trabalho. Então, nós temos todos os banners aqui. Lembrando que o conteúdo desses microseminários, dos banners, não será cobrado na prova. Ok, pessoal? E no tópico da aula de hoje, eu tenho aqui os sistemas econômicos e setores de economia, apesar de que sistemas econômicos a gente já trabalhou nos macroseminários, né? Teve o grupo que trabalhou ali o capitalismo, o grupo que trabalhou o socialismo, teve o grupo que trabalhou o keynesianismo, que seria um sistema, vamos dizer, meio intermediário, né? É um passo ao socialismo, mas não é o socialismo definitivo. Então, de alguma certa forma, a gente trabalhou isso lá nos macro seminários. De qualquer maneira, a sequência de slides está ali para, tipo, reforçar o conhecimento. E o que eu tinha pensado em esclarecer para vocês é apenas a questão conceitual aqui dos setores da economia que a gente vai ver em seguida. Então, tem ali a sequência de slides, a gente vai dar uma olhadinha em alguma delas, certo? E vocês estão vendo, aproveitando que está aparecendo aqui, que já está aqui agendada a prova da semana que vem, tá? Então, a gente elaborou a prova para ela acontecer dentro do mecanismo do SIGA, dentro da plataforma do SIGA, ok? Nós vamos vir aqui, eu vou vir aqui às 10 horas da manhã do dia 18, portanto, é o dia da prova, para acompanhar para os primeiros interessados, né, porque eu coloquei ali que a prova inicia às 10h15, certo? E diferente como eu falei lá no começo do semestre, que o dia 18 seria aquele dia, pelo menos o único dia em que os acadêmicos teriam que se fazer presentes na aula online, porque a prova ocorreria no horário da prova online. Então, como eu já tinha anunciado para você semana passada, a gente flexibilizou isto também, para permitir que o acadêmico que, por qualquer motivo, tem um impedimento no horário das 10 da manhã, impedimento que nesse momento não interessa, porque está dentro das normas das atividades remotas do Instituto Federal. Então, aquele aluno que tiver qualquer impedimento vai poder fazer a prova ao longo de parte do dia. Não vou dizer ao longo de todo o dia, porque ela começa às 10h15 e finaliza às 8 da noite, ok? Então, estou falando aqui
para ficar gravado, depois vai ficar exposto ali o link dentro do SIGA, aqui também, no tópico do dia 11, a nossa conversa de hoje, e também vai estar lá, evidentemente, no canal ali do YouTube, onde eu disponibilizo as nossas aulas, as nossas conversas, tá? Então, deixar bem claro que o ideal seria vocês comparecerem aqui nessa sala virtual no dia 18, certo? Para pegar mais instruções e também para tirar eventuais dúvidas, porque eu vou continuar aqui na primeira hora, que vocês estiverem fazendo a prova, eu vou permanecer online, então também vou estar à disposição para dúvidas, tá? E aí vocês vão fazer a prova num período de 40 minutos, responder 20 questões objetivas. As questões são de somatória, e eu acho que já que estamos falando da estrutura, da metodologia da prova, eu vou mostrar um tipo de questão, como é que é a questão para vocês responderem, tá? Que são questões de somatória. Então, no final, a resposta vai ser um número das 20 questões. Tá ok, pessoal? Então, e aí vocês vão ter uma única tentativa. Como eu mostrei, né? Quem está acompanhando as notas ali no SIGA, sabe que quem fez todas as tarefas, os trabalhos até agora, deve ter um bom ou ótimo desempenho em termos de nota ali no SIGA. E essa aqui, então, é a quarta nota, sendo que as outras notas foram o seminário de macroeconomia, seminário de microeconomia, e uma terceira nota foi o somatório dos 2 exercícios, né? Cada exercício, então, valendo metade daquela nota ali dos exercícios. E agora nós temos uma quarta nota cheia, que é a nota da prova. Então, muitos de vocês já têm média acima do mínimo necessário para aprovação na disciplina e vão fazer a prova assim, de forma mais tranquila, de sangue mais calmo, mais doce, apenas para tentar melhorar o seu desempenho, a sua nota que vai constar lá no histórico escolar. Então, dê uma olhadinha no tipo de questão aqui, certo? Essa aqui é na prova que eu tenho para o ensino médio, a prova que eu fiz para o ensino médio, e com o mesmo método, o mesmo sistema, tá? Então, vocês vão ter uma proposição, uma pergunta introdutória, uma apresentação introdutória, e sobre aquele assunto, então, vão ser colocadas proposições alternativas, certo? Que vocês têm que julgar se estão corretas ou não. E aquelas que estão corretas, vocês vão fazer a soma das proposições corretas. E essa soma vai ter um quadradinho ali embaixo, na pergunta, mais ou menos aqui, e vocês vão digitar o número, sem precisar colocar o zero na frente. Na verdade, na prova de vocês não vai ter esses zeros aqui, vai ter o 1, o 2, o 4, o 8, o 16, tá? Mas não vai ter o zero. Nem todas vão até o 16, e também tem umas que vão até o 32, tá? Tem algumas que algumas questões para vocês só vão ter o 1, o 2 e o 4. Aí vocês vão avaliar se são corretas as proposições e vão somar aquelas que são corretas. Façam esse exercício aqui, vocês que já passaram pela disciplina de entomologia, né? Então, eu apresento ali um inseto, certo? E sobre esse inseto, nós estamos afirmando o seguinte: 1, são paurometabólicos. 2, tem aparelho bucal mastigador. 4, quando adultos, eles têm asas e voam. 8, são predadores, tanto na fase jovem como na fase adulta. E 16, não são pragas na agricultura. E aí, pessoal, qual é a resposta correta? Que número vocês colocariam como resposta, né, a título de teste aqui? Dá um chute aí, pessoal. Nenhuma sugestão? Que bicho é esse na foto? Poxa, será que vai ser difícil para os alunos do ensino médio? Bom, esse bichinho aí é uma libélula, né? Então, eles vão responder sobre a libélula, e todas as afirmações são corretas, então a resposta é 31. Vai digitar 31 ali,
e aí vai computar como certa a resposta. Ok? Vai lá, pessoal. Então, agora temos mais pessoas aí presentes. Mas é para dificultar mesmo. Provavelmente, quem não estudou isso nunca viu uma libélula ninfa, né? Porque as ninfas são aquáticos, elas vivem no fundo dos rios, dos açudes, dos valos, das lagoas. Dificilmente, eu mesmo, antes de começar a estudar agronomia, nunca tinha visto uma libélula ninfa, né? Porque elas vivem no fundo dos rios, predando lá levinos, girinos, pequenos crustáceos, que vier pelo caminho, certo? Mas, depois que a gente estuda, temos que saber, né? Temos que conhecer. Ali é uma ninfa de libélula, também chamada de náiade. E olha que eu fiz uma apresentação, professor, sobre as libélulas e não tinha visto. Não? Tinha estudado só as adultas? Só as adultas. A gente viu, né, quando são ninfas, mas não tinha visto nenhuma foto assim. É, parece. O pessoal, na primeira impressão, entende que seja um carrapato, mas, Aham, eu ia né, mas dizer. ele tem, a gente olha lá, tem 6 pernas, né, o carrapato teria mais, e a gente olhou, a gente teve aula disso, né, com os alunos de quem eu vou cobrar isso daí, a gente mostrou vídeos deles predando dentro da água, claro que aí é condição controlada dentro de um aquário, né, mas mostra como eles são predadores, e é importante para separar daqueles que são pragas na agricultura. Eu acho que é por isso que vocês também, no seminário aí que você apresentou, estudou as libélulas, né? Justamente para tirar qualquer confusão, né? Qualquer impressão que a pessoa possa ter sobre as libélulas estarem, né, prejudicando as plantas cultivadas, que não é o caso, né? Porque elas são carnívoras. Mas, joia. Então, eu percebi que, então, nesse primeiro momento, eu apresentei aí o tipo de questão. Só para encerrar essa questão, esse tema da prova, porque agora já estão presentes aqui a Johanna e a Micaela, que devem estar se preparando para apresentar, eu vou aproveitar a presença de vocês, prestigiar a presença de vocês, e também falar os temas que vão cair na prova, tá? Para facilitar o estudo de vocês, tá? Claro que eu não vou projetar, eu só vou falar, tá, pessoal? Mas então, ó, estão ligados? Preste atenção. Nós vamos cobrar questões elas estão misturadas aqui, tá? Mas sobre sobre os macro seminários, tá? Aqueles resumos que vocês apresentaram dos diversos temas. Então, vai ter uma questão sobre o capitalismo na visão do Mises, beleza? Vai ter uma questão de definição de commodities. Vou apresentar alguns produtos e vocês vão dizer se são commodities ou não. Lá da primeira aula, eu vou pedir conceitos de economia, certo? Conceito de economia, que é o estudo da escassez, né? Que é a relação entre os produtos escassos, os recursos escassos e as necessidades infinitas dos seres humanos. Questão de elasticidade, vai ter duas questões de elasticidade muito semelhantes àquelas que foram passadas para vocês nos exercícios, ok, pessoal? E aonde o resultado vai ser um número. Então, vocês só vão calcular a elasticidade e vão colocar um número na resposta. Lembrando que toda prova é numérica. Então, tanto essa questão de cálculo, ela vai funcionar, a metodologia da resposta vai funcionar exatamente como das questões teóricas de somatória. Tá? Vai ter a proposição lá das variantes econômicas, vocês vão calcular a elasticidade pela fórmula da elasticidade e vão colocar o número da resposta. São duas questões de elasticidade muito semelhantes àquelas que estão nos exercícios. Na verdade, eu me inspirei naquelas do exercício, modifiquei os números e foram colocadas lá. Aí uma pergunta sobre as estruturas de mercado, né, concorrência perfeita, oligopólio, oligopsônio. Uma questão sobre o IDH, aquele indicador que nós usamos para calcular, fazer a correlação com o índice de liberdade econômica. Então, como que o IDH é calculado? Uma questão sobre o tema inflação. Uma questão sobre o intervencionismo na visão de Mises, é a questão lá dos
dos macroseminários, tá? Uma questão sobre investimento externo na visão de Mises, também o tema do macroseminário. Uma questão sobre os juros, por que os juros no Brasil são tão altos, quais as causas dos altos juros no Brasil, está lá nos slides da nossa aula. Uma pergunta sobre o Keynes, sobre o keynesianismo, tema do macroseminário, se não me engano foi a Esther que apresentou. Uma questão sobre o Manifesto Comunista, preste atenção, até já mostrei para você semana passada, essa dica eu dei semana passada, o Manifesto Comunista, eu vou apresentar as proposições que os autores do Manifesto, Marx e Engels, colocaram como condições mínimas ou condições necessárias, medidas necessárias para se plantar o comunismo, certo? Eu vou apresentar algumas delas e vocês vão dizer se elas estão certas ou não, de acordo com a visão dos autores, o Marx e Engels. Uma questão sobre o PIB, principalmente os gastos do governo, de onde o governo obtém os recursos, né, para os seus gastos. Uma questão sobre políticas e ideias, lá na visão de Mises, também tema do macroseminário. Uma questão sobre a regra de ouro, que está muito em voga, vou mostrar duas notícias sobre a regra de ouro, que permearam os noticiários ontem. Vou mostrar para vocês agora no final dessa conversa. Uma questão sobre a Roma Antiga, né? Sobre a economia da Roma Antiga, que também foi objeto de estudo aí dos macroseminários. Uma questão sobre os setores da economia que nós vamos ver hoje, né? Um tema ainda da aula de hoje, tá? Uma questão sobre a curva de Laffer e uma questão sobre o socialismo na visão de Mises. Ok, pessoal? E sobre a regra de ouro, que eu tinha comentado com vocês, olha aqui o que está sendo noticiado sobre a regra de ouro. Aqui, página do Infomoney de hoje, tá? A economia, quando ele diz economia, o Ministério da Economia diz que a mudança na regra de ouro busca agilizar a disponibilização de recursos. Aqui a visão da Folha de São Paulo. Jabuti em PEC dos precatórios acaba com trava da regra de ouro e libera endividamento. Na verdade, essa proposta é acabar com a regra de ouro, é dizer que se no orçamento, na proposta do orçamento que a Câmara vota, já tiver aprovado um gasto de gastos correntes acima, extrapolando o teto de gastos, se tiver aprovado no orçamento, não há mais necessidade de uma votação específica para autorizar o governo a fazer esse gasto maior. É um sistema que, como a economia falou aqui, agiliza a disponibilização de recursos, mas, na prática, ela acaba com a regra de ouro que está na Constituição. Portanto, que para mudar o que está na Constituição, precisa ter uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição. Precisa da votação de 308 deputados, em 2 votações, e depois também em 2 votações por 2/3 dos senadores. Certo? Então, tem que ter 4 votações para aprovar. Mas, se isso passar, na prática, significa o fim da regra de ouro. O que é muito ruim, certo, pessoal? Diga-se aqui, esclareça-se aqui, porque abre a brecha para qualquer governo, não só esse governo de agora, mas para qualquer governo daqui para frente, para fazer gastos ilimitados. Fazer gastos ilimitados, acabar com o rigor fiscal e, portanto, a tendência de manter os privilégios nas castas mais favorecidas aí do setor público e também gerar inflação, que é o pior dos impostos para a população menos favorecida. Ok? Então, fiquem atentos a isso e sobre a regra de ouro vai ter uma questão na prova. Pessoal, sobre prova, mais alguma pergunta? Está entendido o tipo de questão, o tempo que vai ser dedicado para a prova? Qualquer outra coisa, vocês podem perguntar agora, sem problema nenhum, né? Podem interferir agora ou em outro momento, né? Quando surgirem as dúvidas. Professor, quando eu entrei aqui na chamada, o professor já estava explicando sobre a prova. Sim. Que dia vai ser mesmo e como o tempo disponível vai ser questionário? Certo. No SIGA já vai aparecer uma menção ali, eu mostrei logo no comecinho, tá? A prova, a gente vai se encontrar aqui, tá? Mas não é obrigado vir aqui. A gente flexibilizou a proposta e vai ser um questionário no SIGA,
tá? Que vocês vão ter 40 minutos para responder, uma única tentativa, e então vocês vão poder começar a fazer a prova às 10h15 da manhã e vão ter até às 8 da noite para abrir a prova. Quando abrir a prova, tem 40 minutos para executar, certo? Então, não é necessário fazer a prova às 10 da manhã, você pode fazer no horário do almoço, pode fazer no meio da tarde e até no começo da noite, tá? O questionário vai ficar aberto, isso já está lá no SIGA já aparece uma mensagem lá no tópico do dia 18, tá? Então, o dia 18, que é o dia programado para a prova, lá no plano da AR, desde o primeiro dia de abril que eu mandei para vocês. Então, essa prova vai acontecer ali. A única diferença é que ela ia acontecer só no horário da aula online. E a gente procurou abrir o leque, flexibilizar aí para os alunos que têm compromissos, né, poder fazer ao longo do dia em horários mais flexíveis. Então, das 10h15 da manhã até as 8 da noite, ele está disponível o questionário para fazer a prova, tá? Com 20 questões, 40 minutos para responder, e as questões são de somatória, como no exemplo que eu mostrei. Ou de resposta numérica direta, como no cálculo da elasticidade. Ok? Mais alguma coisa, pessoal? Tá bom, pessoal. Então, assim, ó, antes de ir para o tópico rapidinho, que a gente vai encerrar o nosso conteúdo hoje, nós estamos devendo ainda uma apresentação, né? Que é o grupo da Micaela e da Johanna, por compromissos, elas solicitaram, né, a apresentação no dia de hoje, como já estava no plano também. O plano previa apresentações tanto no dia da semana passada, como no dia de hoje, tá? E também a entrega do trabalho foi feita dentro do prazo, tudo certinho, inclusive os trabalhos já estão todos ali no SIGA. Lembrando aqui pela terceira ou quarta vez, de que os microseminários não vão ser tema de prova, não vão ser cobrados na prova para não sobrecarregá-los, ok? Então, por favor, se manifestem aí, Micaela e Johanna, vocês estão a postos para apresentar? Sim, professor. Mica? Aqui. Muito bem, meninas. Então, vocês estão com a palavra. Boa sorte. Tá. Professor, tem que ligar a câmera ou não tem necessidade? Olha, eu recomendo que sim, tá? Porque é uma das poucas oportunidades que o professor consegue ver vocês e, afinal, é um momento de avaliação. Inclusive, os alunos que mandaram os vídeos lá e não abriram câmera, né? Eu tive que descontar. Sabe por quê? Por uma questão óbvia, eu não sei se é o estudante mesmo que está ali apresentando, tá? Aqui, ao vivo, é mais fácil, praticamente, eu, eu concluí isso. Mas, te respondendo, Johanna, sim, é recomendável que você abra a câmera, até por uma questão de justiça com os demais estudantes, dos quais eu cobrei, e os que não abriram, eu descontei nota na avaliação. Tá? Tá respondido, então. Sigam aí com a apresentação. Boa sorte. Abrindo. Tá aqui. Tá certo. Eu vou compartilhar aqui, professor. Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Eu te sugiro ocultar aquela barrinha ali, que ela está atrapalhando um pouquinho. Aqui. Agora está perfeito. De novo, boa sorte. Certo. Bom dia a todos. Eu, Micaela e a Johanna, nós vamos apresentar sobre as cotações de empresas de proteínas, que são a Marfrig, a JBS e a BRF. Bom, pode passar, Eu? A Bolsa de Valores é um ambiente de negociação, no qual os investidores podem comprar ou vender seus títulos emitidos por empresas, sejam elas capitais públicos, mistos ou privados. Assim, as empresas se desfazem de pequenas frações que são repassadas aos sócios e o lucro obtido por essa venda retorna para a empresa como recurso. A cotação da Bolsa de Valor...
A cotação da bolsa... Não passa. Confundi. Desculpa. A cotação da bolsa de valores é o preço vigente das ações definido pela oferta e procura no mercado. Nos últimos anos, o mercado de carne sofreu forte influência de dois fatores que mudaram o desenho da demanda internacional. O primeiro deles foi a gripe suína africana, que afetou fortemente o mercado de suínos em 2019. E no início de 2021, ela ressurgiu em uma nova cepa na China e isso voltou a preocupar o mercado. Embora que essa nova cepa não seja tão letal quanto as registradas anteriormente, ela reduz a quantidade de leitões recém-nascidos, o que importa diretamente a oferta de suínos no país. O outro fator que afetou essa demanda de proteína foi a pandemia. E aqui no Brasil, a retração da economia afetou fortemente alguns setores, principalmente o da carne. Mas, por outro lado, a liquidez do mercado norte-americano, fruto da liquidez do mercado, fruto da grande injeção de dinheiro na economia, potencializou as exportações de proteína animal por parte dos produtores brasileiros. Pode passar. E agora eu vou falar um pouquinho de cada empresa para situar vocês. A primeira delas é a Marfrig. Ela foi fundada em 2000. Ela é considerada a maior multinacional produtora de hambúrgueres mundial e a segunda maior produtora de carne bovina. Ela é dona da National Beef e aproximadamente 70% da receita dela é vinda dos Estados Unidos e a outra parte vem da América do Sul. Nesse ano, ela passou a se tornar sócia de uma de suas concorrentes, que é a BRF, comprando 31% da empresa. Pode passar? A outra empresa é a JBS, que foi criada em 1953. Ela é uma multinacional brasileira que opera no processamento de carne bovina, suína, ovina e de frango. Ela também atua na produção de conveniência e valor agregado, além de produzir couro, produtos de higiene e limpeza, colágeno, embalagens metálicas, biodiesel, entre outros. Ela é dona da Friboi, Seara, Seara Gourmet e Doriana, entre outras marcas. Pode passar? E por último, a terceira empresa é a BRF, que ela é originária da fusão de duas empresas catarinenses, que é a Perdigão e a Sadia. Ela é dona dessas duas empresas, né, que são representadas por aves, suínos embutidos e congelados. E além dessas duas empresas, ela é dona também da Qualy, que é uma marca bastante conhecida. E vale ressaltar que a BRF foi a primeira empresa do setor de alimentos e bebidas a se enquadrar nas regras do novo mercado da B3. Isso aconteceu em 12 de abril de 2006. Pode passar? Então, o objetivo desse trabalho, através do monitoramento, foi avaliar as variações dos preços ocorridos ao longo dos 4 meses nas cotações da empresa Marfrig, BRF e JBS no B3, conforme o momento atual vivido não só pelo país, mas também pelo mundo. Então, no período de 2 de abril a 30 de julho de 2021, nós realizamos o monitoramento das ações das 3 principais companhias de proteína. Os dados eles foram coletados entre as sextas-feiras, após as 6 horas, até a segunda-feira, antes das 10 horas. E foram compilados em uma planilha no Excel para avaliação gráfica. Então, segundo a Infomoney, a Marfrig apresenta uma receita líquida de 71,21 bilhões, com uma dívida líquida de 18,46 bilhões, que equivale a 25,9% da receita. A BRF possui uma receita líquida de 41,11 bilhões, com uma dívida líquida de 15,5 bilhões, então 36,6% da receita. E, por fim, a JBS contém uma receita líquida de 288,97 bilhões, com uma dívida líquida de 57,17 bilhões, então 19,78% da receita. Aqui nós temos um gráfico, nós juntamos as 3.
Aí a JBS está em azul, a Marfrig em vermelho e a BRF em amarelo. Então, é possível observar a máxima de 20,92%, por cento não, né? Reais, e mínima de 17,33 na Marfrig, tá? Ali em vermelho. Na JBS, a máxima de 35,46 e a mínima de 28,11. E na BRF, que é que está em amarelo, a máxima de 30,7 com mínima de 20,46. Então, conclusão, de forma geral, a Marfrig consolidou seu melhor primeiro trimestre da história no ano de 2021, por conta do avanço da vacinação contra a Covid nos Estados Unidos, tem contribuído muito para a retomada do funcionamento dos bares e dos restaurantes, aquecendo, então, a demanda interna do país. Na América do Sul, o ambiente também encontra-se mais saudável, com a produção voltando à normalidade depois que mais de 20 dos frigoríficos foram fechados por quase 15 dias pelo aumento do número dos funcionários que foram infectados pela Covid-19. A empresa que mais se valorizou foi a JBS. Por trás do desempenho estão as boas perspectivas com o aumento de demanda da China por proteína, né? Então, o país asiático ele sofre com uma epidemia de peste suína africana, que expande a necessidade de importação. Enquanto isso, a BRF foi quem liderou uma das maiores baixas. A exportadora sofreu com uma pressão de curto prazo com a valorização do real em frente ao dólar e o impacto do custo maior das commodities agrícolas, né, que são os materiais em estado bruto ou primário produzido pelas indústrias de base. Então, os preços da soja e do milho estavam em alta, de 12% a 27% em dólar. Então, trata-se do nível mais alto desde o ano de 2013. As ações da BRF foram pressionadas na medida que o fluxo de pessoas que investiam em frigoríficos ficou concentrado na Marfrig e na JBS. Isso porque o cenário da carne bovina no mercado americano estava muito forte, enquanto a BRF teve dificuldades nos resultados devido à alta dos grãos, que acabou impactando as margens dela em razão da produção da carne suína e de frango. Então, vou abrir aqui para mostrar nosso banner. Que não dá para mostrar ele inteiro, né, professor? E seria isso a nossa apresentação. Muito bem. Lembrando que o banner já está lá no Siga, o banner tanto do grupo aí da Micaela e da Johanna, como de todos os grupos que fizeram, o banner está lá. Para quem quiser consultar, tiver curiosidade, tudo, né? Lembrando que não vai ser cobrado na prova. Parabéns, meninas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta sobre o trabalho que a Micaela e a Johanna apresentaram? Pelo jeito, não. Então, de novo, parabéns, encerramos a apresentação de vocês, está tudo certinho. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada. Lembrar que tem uma coisa recente, essa semana também, na República Dominicana foi encontrado um foco de peste africana, suína, né? Uma coisa que estava desde a década de 80 erradicada aqui da América, e agora na América Central, então na República Dominicana, que é aquela metade daquela ilha, né, junto com o Haiti, é uma ilha que metade é o Haiti, metade é a República Dominicana, se eu não me engano é isso. Ali foi detectado um foco que já deixou todo mundo com as antenas ligadas, né, a SIDASC, inclusive, está revisando os seus procedimentos e os seus regulamentos, vai reeditar normativas para aumentar o cuidado, né, a prevenção para que essa doença não entre aqui, porque seria um prejuízo grandíssimo, né, principalmente para a BR Foods, né, para o estado como um todo, né, que é o maior produtor de carne suína e também o maior exportador aqui do Brasil. Seria um prejuízo muito grande para o nosso estado a entrada dessa peste. Então, a SIDASC já está aí reformulando as suas normativas, reeditando as normativas, tipo, lembrando que é proibido criar porco em lixão,
que é proibido dar resto de alimento para porco. Tem um monte de regras ali que eles vão reeditar e fiscalizar com mais vigor agora que há essa ameaça aí da peste africana. Isso, com certeza, se chegar aqui, vai impactar muito tanto a BR Foods, como o estado de Santa Catarina como um todo, já que a economia aqui é muito dependente do agronegócio e, em especial, da parte de frangos e suínos. Já é, pessoal. Então, vamos para a última parte aqui da nossa conversa, que é apresentar rapidamente a questão dos setores da sociedade, para a gente, daqui para frente, vocês como futuros engenheiros agrônomos, quase engenheiros agrônomos, já tendo passado aqui pela disciplina de economia, não podem fazer uma confusão entre os setores da economia e os setores da sociedade. Então, eu vou projetar aqui. Tá, pessoal, então é o seguinte. Vamos rapidamente, acompanhe aqui, eu peço a atenção, a participação de vocês. Os setores de produção, os setores da economia, isso não é assunto novo, isso a gente estuda, acho que até no ensino fundamental, né? O setor primário, secundário e terciário, né? Então, a economia do país pode ser dividida nesses três setores, de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos utilizados. As commodities, que inclusive a Johanna citou aí no seu trabalho, elas compõem, né, o resultado da produção dos setores, do setor primário, em geral, tá? A distribuição desses setores numa determinada nação pode dar um indicativo do grau de desenvolvimento de um país, né? Disse que o país que tem mais atividades, onde o PIB está mais concentrado no setor terciário, seria países mais desenvolvidos. Não é bem assim, porém, vocês vão encontrar essas informações nos livros. Essa divisão entre os setores também, teoricamente, parece fácil. Na prática, não é tão simples assim, tá? Vamos fazer uma rápida recapitulação dos setores da economia. Então, o setor primário está relacionado à produção através de exploração de recursos da natureza. Exemplos de atividade do setor primário: agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo, vegetal e caça. É o setor primário que fornece a matéria-prima para a indústria da transformação. Esse setor da economia é muito vulnerável, pois depende de fenômenos da natureza, como, por exemplo, o clima. Vamos cuidar aqui, tem alguns produtos com algum grau de processamento que continuam sendo commodities e continuam sendo do setor primário, apesar de necessitarem um certo grau de industrialização. Vamos lembrar, quando a gente falou das commodities, eu passei um pedacinho do filme aquele Trading Place, com o Ed Murphy, e eles estavam mostrando, inclusive a cena que eu mostrei, era acompanhando um board, né, um pregão de venda, compra e venda de suco de laranja congelado. Veja, então o suco de laranja congelado não dá em árvores, ele precisa tu plantar a laranja, colher, aquela coisa toda, processar e congelar. Então, tu precisa uma indústria para obter o suco de laranja congelado. Entretanto, ele ainda se enquadra como uma commodity e ainda essa indústria toda se enquadra como setor primário, certo? E essas coisas não são, às vezes, tão simples assim. Veja, eu já estou começando a problematizar a coisa aí. E ela é mais séria ainda do que se pensa. Por exemplo, aqui na nossa região se planta muito arroz. Então, tradicionalmente, se colhe o arroz com casca e ele é levado para um engenho para o processamento, para ser descascado. Concordam? Não é assim que acontece aqui na região? E vocês me diriam o seguinte: o processamento do arroz, o descascamento nessas indústrias, nesses engenhos, isso seria setor secundário ou setor primário? Veja que aí eu já estou colocando uma dúvida para vocês.
né? E não é tão simples assim. E essas questões, às vezes, vão parar até na justiça, como eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, nessa matéria, que é um pouco antiga já, ó, descascar arroz não é indústria. E tudo isso está aqui colocado, né, nesse artigo, porque é o seguinte, a Receita Federal bateu em cima de produtores de arroz que tinham pequenos engenhos para descascar o arroz, tentando obrigá-los que eles se transformassem em empresa, ou microempresa, ou microempreendedor individual, mas que eles se deixassem de ter aquela classificação de produtor rural, que recebe, do ponto de vista fiscal, uma série de benefícios e isenções, e queriam obrigar os produtores a se transformar em empresas, por terem a indústria do descascamento do arroz na sua propriedade. E com isso, claro, aumentar a fiscalização e principalmente cobrar mais impostos deste produtor rural. Então, nessa matéria aqui, ele explica, o autor, né, o José Ney, explica que foi uma batalha judicial onde os produtores saíram ganhando, onde a justiça decidiu que descascar o arroz não é indústria e, portanto, não precisa ser uma empresa para fazer isso. Estão vendo, pessoal, como essas coisas às vezes não são tão simples assim? Você conseguir dividir o que é setor primário, secundário, sempre há aí situações limítrofes de um para o outro, tá? Mas, basicamente, o setor secundário, então, é das indústrias, da transformação da matéria-prima em produtos industrializados mais complexos. Vejam, então, descascar arroz não é um trabalho complexo e, apesar de ser uma indústria, de necessitar algum grau de complexidade de máquinas, não se classifica como setor secundário e está aí no limiar entre as duas situações. E o setor terciário seria o setor de serviços, tá? Como serviço de comércio, de banco, certo? Restaurantes. Porém, tabelionatos, por exemplo, isso que é um atraso na vida do Brasil, né? Esses ofícios de registro, cartórios, que vivem ainda no século XIX, né? Ontem ainda fiz uma postagem sobre isso. Os cartórios não têm website para você ter uma comunicação oficial com a empresa. Mas, bom, é um setor terciário, tá? E ainda assim, existem, de acordo com os autores que vocês consultarem, o quarto setor, ou setor também chamado quaternário, ou ainda alguns autores chamam ele de terciário superior, que seria a parte da tecnologia da informação, a parte de TI, que envolve uma parte da educação. Veja, a educação já aparecia lá no terceiro setor, né? Mas a educação voltada à criação da informação, compartilhamento da informação, geração de informação, ou seja, a tecnologia da informação, já é considerado o quarto setor. Então, vocês vão encontrar falando muito disso, o quarto setor, que é o setor do TI, certo? Esses são os setores da economia, tá? E aqui, então, tem umas figurinhas para ilustrar, tirei de livros ainda do ensino fundamental, tá? Mas o que eu trouxe para discutir com vocês é isso aqui, ó. A gente diferenciar os setores da economia dos setores da sociedade, ou ainda chamados setores por propriedade, tá? Como, por exemplo, nesse artigo aqui, que fala entre a diferença entre o primeiro, segundo e terceiro setor, mas ele não está falando daqueles setores da economia, que ele está falando de setores da sociedade por propriedade. Os setores da sociedade, como nesse artigo aqui, quando a sociedade é dividida por propriedade, os setores são os seguintes: o primeiro setor é o setor público, é o Estado em todas as suas esferas, federal, municipal, estadual, distrital, e as suas atribuições legais, como, por exemplo, segurança, saúde, ou parte dela, educação, ou parte dela, certo? E algumas outras áreas onde o Estado, assistência social, por exemplo, onde o Estado atua, tá? Então, o primeiro setor é o setor público, são as atividades de obrigação do Estado. O segundo setor da sociedade
é o mercado, é o setor privado, as empresas, os autônomos, aqueles que atuam no mercado. Eu vou mostrar uma outra tabelinha na sequência desse slide, que traz uma divisão, talvez que ajude a esclarecer e fixar. O terceiro setor, o pessoal fala muito do que é o terceiro setor. O terceiro setor da sociedade são as organizações não governamentais. São aquelas que atuam em tarefas que o Estado deveria atuar, mas são entes privados. Ou seja, quando o Estado não dá conta de uma determinada atividade, uma ONG, um ente privado pode entrar nesta atividade e realizar uma atividade que seria própria do Estado, certo? E aqui nos setores da sociedade ou por propriedade também já aparece o chamado quarto setor, né? Para alguns autores existe o quarto setor, na prática ele existe, então a questão é só se vai classificar ele ou não, que é o ilícito, a criminalidade, a ilegalidade. Tá? O mercado ilegal, portanto, ele é o quarto setor. O mercado legal é o segundo setor. Aqui, nessa tabelinha, tá? Isso aqui já está no SIGA, tá, pessoal? Essa sequência de slides já está no SIGA. Nessa tabelinha aqui, ó, a gente traz o seguinte, os interesses não lucrativos do Estado, tá? Então, aqui é bem interessante, ó, porque o Estado tem meios públicos e finalidade pública, tá? De, por exemplo, promover a proteção social através da assistência social, de promover educação gratuita, saúde gratuita e segurança pública. Então, o Estado, nessas atividades, não tem interesse de lucro, o meio é público, o fim é público, e os objetivos são burocráticos, né, colocados por meio de leis. O mercado, que é o segundo setor, as empresas, os autônomos, têm fim lucrativo, os meios são privados, os fins são privados, e o mercado se dá por meio da competição. E o terceiro setor, que eu falei, as ONGs, a sociedade civil organizada com fim não lucrativo, com meios privados para atender finalidades públicas, que, como eu falei no slide anterior, o Estado, o setor público, não atende por um motivo ou outro. Seriam, por exemplo, casas de acolhida, casa de acolhida de idosos, casa de acolhida de crianças em vulnerabilidade social, são exemplos de atuação social do poder público, que muitas vezes ele não dá conta, então cabe a ONGs, entidades da sociedade civil com fins não lucrativos e com meios privados, agirem numa tarefa que seria própria do Estado, uma tarefa que seria pública. Legal, pessoal? Então, estava aqui, ó, por exemplo, o terceiro setor, aqui é uma matéria falando do terceiro setor, ONGs e fundações, elas empregam milhões de pessoas, porque, vejam, ela, apesar de não ter fim lucrativo, ela tem movimentação de dinheiro e tem que pagar as pessoas que trabalham nessas instituições. Quando eu falei casa de acolhida, por exemplo, de idosos, ou casa de acolhida de crianças que foram, né, maltratadas pelos pais, essas casas têm que ter todo um staff, né, de, por exemplo, psicólogo, assistente social, cozinheiros, enfermeiro, atendentes em geral, né, e essas pessoas precisam ser pagas. Então, existe a movimentação de dinheiro nas ONGs. O que não existe é o fim lucrativo, ou não deveria existir, o fim lucrativo nas ONGs. Tá, pessoal? Então, essa rápida passada foi para lembrar que os setores da sociedade, apesar de estarem divididos também em primeiro, segundo, terceiro setor, e de acordo com alguns autores existia um quarto setor, não pode ser confundido com os setores da economia, que também são três, e de acordo com alguns autores há um quarto setor. Veja, é um pouco confuso, mas pelo menos agora eu iniciei essa discussão com vocês, certo? Lembrando que não é tão simples, e quando você se deparar com uma conversa, com uma palestra, ou um site, ou um livro, ele estiver falando do primeiro setor, segundo setor, tem que ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o contexto, para saber se ele está falando de setores da economia ou setores da sociedade. Entendido, pessoal? Então, era isso aí que eu queria trazer de esclarecimento para vocês. Que tal?
Vocês sabiam que descascar arroz não é indústria? Complicado, o Brasil é complicado, né? O que eles puderem, eles vão complicar a vida do produtor rural ou a vida do cidadão como um todo, né? Sempre que puderem, eles vão querer tirar mais impostos do cidadão. Pessoal, o que vocês me dizem aí? Todo mundo acordado ainda? Vocês têm mais alguma coisa para falar, perguntar, opinar? É o momento, porque a gente está encerrando aqui a nossa jornada de economia. Nós vamos fazer semana que vem a prova, que eu espero que vocês compareçam e tenham um bom desempenho, para não haver necessidade de exame final. Se houver necessidade de exame final, isso vai acontecer provavelmente na outra quarta-feira, né? A gente fez uma data proposta no plano de AR, então seria, se tiver exame final, será no dia 25, tá? A não ser que a coordenação do curso promova um calendário, uma modificação no calendário para os exames finais. Aí vocês vão ter que ficar atentos às notificações, às notícias que a coordenação divulgar, certo? Lembrando também que a gente deve começar presencialmente o próximo semestre, mas ainda de forma optativa para estudantes, certo? Vamos ver como é que vai funcionar isso daí. Pessoal, então ninguém tem mais nada? Nenhum comentário? Professor? Pois não, Micaela? Já que o professor tocou nesse assunto de retorno aí, será que vai ter uma semana de manhã e uma semana à tarde, né? Esse revezamento vai acontecer por conta das turmas que serão revezadas ou por que será? Olha, na verdade está proposto o revezamento, não é o tempo todo, talvez só um pedaço de setembro, nem todo o mês de setembro, tá, Micaela? Uhum. Respeitando um regramento lá, as tais das fases que o pessoal está estudando. Tem um grupo específico estudando, é o tal do comitê de crise, que está estudando, né, que acompanha e emite esses regramentos em relação à postura do Instituto com a epidemia do coronavírus. E nessa fase, que nós vamos estar no comecinho de setembro, essa fase ainda propõe um certo revezamento, mas ela vai acontecer por poucas semanas, tá? Ainda só no mês de setembro. Não parece interessante, né? Porque vai para o campus, fica fora do campus. Não parece uma coisa interessante. A única parte boa dessa história do revezamento é que ele vai durar bem pouco tempo, né? Pelo menos pelo que está previsto. E depois passa a ser direto às aulas, sem ter mais esse rodízio, esse revezamento. É a informação que eu tenho até agora, tá, Micaela? Mas falta um mês ainda para isso começar. Então, até lá, isso deve ser melhor elaborado e apresentado com detalhes mais ricos para vocês. E para mim também, para os professores, porque eu não tenho isso muito claro ainda, tá? Mas mais ou menos o que eu consegui captar é isso que eu te falei. Tá certo, então. Obrigada, professor. Imagina. Pessoal, mais alguma coisa? Então, tá legal. Então, vou agradecendo aqui a presença de vocês. Hoje um grupo ainda diminuído, né? Mas, eu não sei, a Johanna está falando que não tem dúvidas. É isso, Johanna? Ou não concorda com o que eu falei sobre o rodízio? É isso, né? Não tem dúvidas. Tá, foi o que eu entendi. Pessoal, isso, beleza. Um abraço, pessoal. Fiquem bem, tenham uma boa semana, tá? Venham preparadinhos para a prova, deem uma estudadinha, afinal, vocês, a maioria de vocês, né? Vocês têm uma nota tão boa até agora, então mantenham esse nível para ficar lá bonito no histórico escolar de vocês, tá? Boa semana, um abraço aí, obrigado pela companhia de vocês. Até a semana que vem, nosso último encontro para fazer a prova. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado aí.